Foi fraco o ato de Bolsonaro e seus aliados no Rio de Janeiro ontem. Pelo menos para quem tem juízo, serenidade e viu as imagens, foi isso que ficou demonstrado ontem em Copacabana, no Rio de Janeiro. Seja pelas imagens de outros ângulos, é claro que você tem ângulos que favorecem os bolsonaristas, tentam enquadrar a câmera ali, tentando mostrar que ali tinha um mar de gente, mas para quem mostrou as imagens aéreas, que são a prova dos 9, o número realmente era muito pequeno. Tem uma margem de divergência aí, porque os técnicos apontam 18.300 pessoas, a Folha de São Paulo fala em 30 mil, e a PM do Rio de Janeiro, aliada do governador Cláudio Castro, que esteve no ato, infla para 400 mil, pelo amor de Deus, né? Querer acreditar em Papai Noel. De fato, a manifestação foi aquém do que os bolsonaristas esperavam, e eles falaram isso, alguns com reservas, outros fazendo uma avaliação, mas eles não vão externar isso, deveriam fazer uma avaliação interna para identificar o que está acontecendo e qual o sentido dessas manifestações. Bolsonaro chegou a falar em 1 milhão em Copacabana, depois baixou para metade, para 500 mil, e não deu nem 10% disso. Deu, aliás, pelo número de 18.300 manifestantes, deu 2% do que o Bolsonaro planejou. Esse dado foi feito, esse levantamento, pelo monitor do debate político, com um grupo de pesquisa do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, coordenado por pesquisadores da USP e pela ONG More in Common. E eles têm um aplicativo com inteligência artificial que conta as pessoas, vai fazendo os quadrantes com drones e vai contando. Aqui tinha pessoa por pessoa, e a margem de erro é pequena, quer dizer, a ciência sendo aplicada para contar gente. Isso acontece com muita tranquilidade hoje nesse tipo de manifestação. A inteligência técnica, artificial e humana, juntas, essas inteligências, esses aplicativos conseguem definir essa quantidade de pessoas. Além do mais, a população está cansada, o bolsonarismo está minguando, assim como o lulismo também está perdendo força. A grande questão é que quando você critica Bolsonaro hoje, você é rigorosamente lulista. Mas eu já falei mais de uma vez aqui que o próprio Lula enfrenta uma crise de popularidade aí que nunca enfrentou nos seus 3 governos. Aliás, eu estou começando a achar que o Brasil só vai começar a respirar com mais tranquilidade quando os ciclos Lula e Bolsonaro chegarem ao fim, porque essa polarização, a gente não sai desse quadrado e não tem um clima de estabilidade plena na política, nas instituições, essa guerra, essa confusão com o Supremo, com a Câmara dos Deputados, com o Senado e o povo no meio, e a gente acompanhando tudo isso, né? A gente não sabe se o Lula recupera a popularidade dele até o ano que vem, que é o ano da eleição, mas já pode atestar que o Bolsonaro, de longe, não tem o peso que tinha quando foi eleito presidente. Aliás, ele desperdiçou uma grande chance de se consolidar como liderança nacional e, em vez de tentar aplicar suas ideias, foi negacionista na pandemia, ajudando a matar, se afastou do debate democrático, tentando atacar sempre as instituições, duvidando dos próprios aliados, numa esquizofrenia política sem tamanho. Só vai ter ali o Silas Malafaia, o Gilson Machado e alguns outros aliados, e agora mais ataques ao Supremo e querendo pedir anistia para os atentados do 8 de janeiro, como se fossem anjos ali, a gente quem viu as imagens, tudo sendo destruído. O Barroso disse agora há pouco que cerca da metade das pessoas que teriam penas mais brandas tiveram proposta de acordo para pagar uma multa, fazer um curso sobre democracia, aprender o que é democracia, ficar um período fora das redes, e essas pessoas não aceitam um acordo desse para voltar para casa, quer dizer, querem continuar sendo presas políticas para fazer pressão, inclusive por orientação dos próprios líderes, para tentar fazer esse movimento, tentar o apoio do Trump nos Estados Unidos. Então o Bolsonaro vai se perdendo e o bolsonarismo também. Tanto é que a direita não aposta mais tantas fichas em Bolsonaro, porque está inelegível, porque deve ser preso por sua participação comprovada na articulação dos atos, que queria parar Brasília, que se estabelecesse uma garantia da lei e da ordem para ele voltar como Messias dos Estados Unidos. Então,
já é praticamente carta fora do baralho para os setores de direita. O Ronaldo Caiado já lançou candidatura, o Tarcísio está ali, mas sabe que é um nome potencial também para disputa, e outros nomes estão começando a aparecer porque começam a rifar o próprio Bolsonaro internamente. Essas manifestações vão minguando e ele vai ficando ali com o Silas Malafaia e com alguns poucos aliados, e aquele núcleo, botar 20 mil pessoas, ainda achei muita gente para o que se defende nesse momento. E o fato que chamou mais atenção, puxando para Pernambuco, é Bolsonaro dizer que está com apoio de Kassab para aprovar a anistia no Congresso. Kassab, que há poucos dias estava com a governadora Raquel Lira, que se aliou e se filiou ao PSD para se livrar, né, de um partido mais à direita, para tentar anular o Lula em Pernambuco, e no domingo seguinte, o Bolsonaro disse: Kassab está comigo, colocando a governadora politicamente em saia justa. É a roda da política, essa polarização sem fim, mais uma constatação: o bolsonarismo vai minguando em linhas gerais por falta de condições políticas e jurídicas de seguir à frente. E parece que o povo está cansado também, além de tudo cansado dessa polarização no país.